Adilson Simas, que conversará conosco a respeito do tema: a caridade é realmente a maior virtude da salvação? Ele irá nos responder essa pergunta. Que Jesus te envolva, Adilson. Bom dia a todos. O que vocês acham? É ou não é? Então, tanto a leitura como a prece, e eu sempre gosto de enfatizar esse instrumento que nós todos possuímos para nos ligar ao Pai da vida, para nos ligar à espiritualidade maior, para que consigamos sentir, através da elevação no nosso pensamento, o como é importante essa ligação. Nós estudamos O Céu e o Inferno, que é um livro da codificação, e a maioria das comunicações amealhadas por Kardec na época, através da espiritualidade que veio pedir auxílio depois que passaram pela chamada morte, vocês não têm a ideia como eles potencializam a prece, a necessidade da prece, principalmente aqueles que se encontram em zonas tumultuadas, inferiores, dolorosas. Em todas as comunicações que nós temos estudado, todos dizem mais de 2, 3, 4 vezes: obrigado pela prece. Não deixem de orar por nós. Ora, se eles que já passaram por essa existência que nós estamos hoje vivenciando, dizem a importância da prece, todos nós aqui, quando viemos falar ou solicitar esse empenho na hora desse momento que eu entendo que é divino, devemos saber que realmente ela auxilia todos nós. E eu estou dando essa introdução, por quê? Porque a caridade inicia-se realmente por uma prece em favor de alguém. Nós, para praticarmos a caridade com alguém, nós temos que saber primeiro a praticar a caridade conosco. Nós praticamos a caridade conosco? Nós somos caridosos com tudo aquilo que nós pensamos ou realizamos? Então a doutrina dos Espíritos, ela tem realmente uma função primordial, que é buscar em cada um de nós o raciocínio. A intelectualidade que cada um de nós hoje já possui pode entender, nesta encarnação, o porquê que nós estamos ainda nesta terra. Por isso que o lema, fora da caridade não há salvação, esbarra frontalmente com aquele entendimento que nós todos tínhamos, aqueles que já foram educados numa religião diferente, de que diziam que fora da igreja não há salvação. Nós sabemos que a igreja é uma fundação humana, e a religiosidade é o contato divino que nós todos devemos ter. Nós não precisamos de nenhum intermediário. Então muitos ainda não compreendem o que é a caridade, e muitos não sabem por que precisa se salvar. Salvar de quem, de quê? Então essas afirmações, essas informações que eu falo, não afirmações religiosas, afirmam que Jesus veio à terra para nos salvar, derramando o seu sangue em nosso favor, não é assim? Mas que o seu retorno à terra realmente dar-se-á definitivamente quando vier fazer o julgamento final, condenando os culpados ao inferno perpétuo e enviando aquele que é inocente para o paraíso celeste. E isso sim é que, dizem as religiões, a maioria, é que determinará o nosso futuro. Razão pela qual aqueles que não se submeteram aos seus ensinamentos, à sua doutrina, não serão salvos. Nós respeitamos todas as religiões, porque de uma forma ou de outra, traz e deixa aflorar em cada um o nosso lado espiritual. Apesar de muitos não entenderem de que nada tem como início o berço e nada tem como fim o túmulo.
Hoje, a doutrina nos ensina, através de uma lógica irrefutável, e principalmente através da ciência, que nós somos seres imortais, criados para a eternidade, e que o corpo que nos abriga atualmente serve como instrumento para o nosso progresso moral. Então, essa orientação dita pelas religiões deixa muitos de nós inseguros, não é verdade? Deixa-nos inseguros, porque nós podemos pensar assim: mas se eu pratico a caridade, se eu não sou maldoso, se eu dou cestas básicas, roupas para aqueles necessitados, perdoo as ofensas com todas as pessoas que me incomodam, que me magoam, por que existe tanta tragédia ainda na minha existência, ou tantos malefícios, não diretamente comigo, às vezes com os meus amores, com os meus afetos, com a minha família? Então, essa salvação que a doutrina dos Espíritos vem nos informar e enfatizar é a salvação através de uma encarnação exitosa, para que alçamos dentro das moradas infinitas do Pai um planeta, um lugar melhor quando deixarmos esse aqui de provas e expiações. Na doutrina dos Espíritos nós temos muitas obras escritas pelos encarnados e desencarnados, não é assim? Explicando então de uma forma didática, pedagógica e moral que a verdadeira caridade não é só exercitando a benemerência, doando, dando esmola, mas é aquela caridade que nós temos em nós, ainda obscura, porque nós somos criados pelo amor e ainda não sabemos externar e praticar de uma forma incondicional, sem aguardarmos a resposta, o obrigado, ou algum tipo de retribuição à caridade que nós praticamos. Todos nós que aqui estamos, todos, pode alguém pensar, eu não, todos, viemos buscar algum consolo, algum esclarecimento, sentir uma intuição, algum alívio para todas as nossas aflições, que na maioria das vezes não são só de ordem física, mas principalmente de ordem moral, que nós não conseguimos ainda entender, porque esses insights da vida às vezes se dá por situações que nós vemos no dia a dia, nos jornais, na televisão, em qualquer instrumento. Hoje em dia o mais moderno é aquele nos sociais, através do celular, né? Nós estamos todos informados diariamente, e isso tudo nos dá nos faz buscarem, a maioria das vezes, o que nós já fomos, e essas explicações são realmente ditas de uma forma científica pela doutrina dos Espíritos. Claro que eu não vou citar os grandes cientistas da época e atuais, porque o que nós gostamos de sentir em nós é o conforto espiritual. Por isso que cada um de nós que aqui entrou hoje já está sendo auxiliado. A espiritualidade já está trabalhando em cada um que tem algum problema aqui hoje. Mas nós temos esse mérito realmente? Como estamos? Como somos? Como viemos para cá? Esperando algum tipo de milagre? Não. Nós temos que fazer a nossa parte para que os acontecimentos e as benemerências divinas se derramem sobre nós em favor, desde que nós também contribuamos. No capítulo 15 do Livro dos Espíritos, que trata desse assunto da caridade de uma forma realmente exemplar, quando Jesus, ao ser questionado por um doutor da lei, chamado fariseu na época, perguntou o que era a verdadeira caridade. E nós todos já conhecemos então a parábola do bom samaritano. Eu não vou repetir, mas ele ali diz de uma forma totalmente convincente que não importa a quem nós devemos praticar a caridade. E principalmente ele perguntou qual seria o grande mandamento.
E ele respondeu, Jesus: amarás o Senhor, teu Deus, de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Este é o maior e o primeiro mandamento. E o segundo seria semelhante: amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Esses dois mandamentos contêm toda a lei e os profetas. E eu posso até dizer para vocês, e se vocês raciocinarem também, se vocês amarem a Deus sobre todas as coisas, não precisa mais nenhum mandamento. Porque se nós amarmos a Deus, nós estamos cumprindo a sua lei. Cumprindo essa lei, nós amaremos a tudo. E amaremos principalmente aqueles que nos fazem o mal, que é o mais difícil. Mas Jesus também disse: este é o momento da reconciliação com os teus adversários. O que quer dizer isso? Que hoje, aqueles que praticam o mal, ou que nos fazem o mal, não vieram por acaso. Sabemos que as nossas existências anteriores não foram sempre em favor do bem. Por que nós temos essa certeza? Porque nós ainda estamos aqui nesta terra, que apesar de belíssima, pela misericórdia divina, mesmo assim, é uma terra onde o mal predomina. E essa maledicência que impera nesse planeta ainda inferior, está em nós, pela psicosfera planetária e pelas entidades físicas ou desencarnadas que ainda estão albergadas aqui nesse ambiente. Então, em qualquer momento que nós nos sentimos reativos a algo que nos incomoda, nós dificilmente perdoamos. Nós reagimos sempre às ofensas. Por isso que nós nos sentimos mal. Quando pensamos e raciocinamos e deveríamos dizer: por que eu fiz dessa forma? E às vezes as maiores reações que nós cometemos não tem como voltar atrás. Mesmo que nós peçamos o perdão. Porque às vezes as pessoas não nos perdoam. Assim, de uma forma lógica e racional, a doutrina dos Espíritos explica que não somos produtos de uma só existência. E que todos que habitamos esse planeta retornamos pelos fracassos de outrora e pela misericórdia nos oportuniza a nova tentativa. Meus irmãos, nós estamos aqui novamente para acertarmos. Aí vocês podem dizer assim, como aquelas dietas, do final de semana: vou começar só na segunda-feira. Vocês imaginam quando é que retornaremos à Terra? Dizem os espíritos superiores que existem mais de 21 bilhões de espíritos aguardando a fila para reencarnar. A Terra hoje tem 7 bilhões. Vocês imaginam nós chegar no final da fila, quanto tempo vai demorar? Como estará essa Terra? Dizem também os espíritos que o planeta está se transformando num planeta um pouco melhor. Mas ele não se modifica por um milagre, por um decreto divino, mas sim pelas nossas transformações individuais. E essas transformações que cada um deve fazer em favor do próximo e de nós próprios, tem que ter início já, porque nós não sabemos se teremos essa oportunidade novamente tão cedo. Então, quando Jesus veio afirmar que o seu reino não era desse mundo, e a doutrina veio confirmar cientificamente que esta terra não é o centro do universo, mas uma das pequeníssimas moradas em que habitamos como espíritos inferiores, nós passamos então a compreender de uma forma racional que as nossas dores, aflições, infortúnios, sejam de ordem física ou moral, os nossos amores, não vieram simplesmente para servir de punição. Vieram para nos ensinar a entender por que ainda acontece. E essa menção aos céus que Jesus está indo falar também é simbólica. Porque o céu, o inferno, o chamado purgatório, está em nós. Nós é que produzimos e que estaremos sempre nesses ambientes, dependendo do nosso estado espiritual. Assim, a salvação que todos necessitamos é nos despojarmos de
dois instrumentos que nos prejudicam, que é o egoísmo e o orgulho. São nefastos, que foram adquiridos por nós, mesmo contrariando as leis divinas. Mas, olha só, por sermos os filhos de Deus, desse amor que nos criou, existe ainda em nós todos essa luz, que apesar de opaca, obscura, deve ser desobstruída dos nossos vícios, para que ela clareie e nos deixe num processo evolutivo em que todos seremos beneficiados. Então, como nós já estudamos e escutamos muitas vezes escritores e os palestrantes afirmarem que os males não são de hoje, mas resultado de ações do passado, que pela misericórdia novamente divina nós não lembramos. Vou fazer um parênteses. Vocês imaginam se aquele amor que está conosco hoje foi alguém que nos prejudicou no passado? Como nós conseguiríamos conviver com ele? Então, esse esquecimento do passado também é um processo de misericórdia. Porque senão nós não conseguiríamos conviver novamente com todos aqueles que necessitamos para o nosso progresso moral. Então, aqueles familiares que nos desprezam, aqueles amigos que nos traem, os desconhecidos que nos fazem o mal, são personagens inseridos no nosso caminho evolutivo, irmãos. E aí a humildade e a resignação com que suportarmos essas ações em nosso desfavor, existem consequências benéficas para todos nós. Se reagirmos para o mal, se aceitarmos com resignação, para o bem. O preceito do Mestre de amai-vos uns aos outros é a forma real de praticarmos a verdadeira caridade, cujo exercício constante eleva essa nossa sintonia fluídica que todos possuímos, e alcançando patamares em que a espiritualidade superior nos auxilia. Então tudo é fluídico, até a prece, se feita realmente com o coração em favor de alguém, nós estamos também sendo auxiliados pela espiritualidade. Esse que sempre nos acompanha, principalmente o nosso guia protetor, que é aquele que está sempre conosco, nos intuindo, nos auxiliando, se afastando quando nós praticamos a maldade, mas nunca nos abandonando. Então os mentores nos afirmam que a verdadeira caridade é a terapia promissora na cura de muitos males da criatura humana, notadamente se exercitada com aquele amor incondicional. Eu te amo se tu me amar. Tu me amas? Eu te amo, tu me ama? Não é assim que nós somos? Aí o inglês diz, me too. Existe até uma lenda sobre isso, mas eu não vou contar agora porque não dá tempo. Mas por quê? Porque assim, se tu me ama, eu te amo. Agora se tu não me ama, eu não te amo. Nós somos ainda assim, exigentes. Só praticamos realmente alguma coisa se alguém retribuir com alguma coisa. É isso que nós temos que nos despojarmos aqui nesta existência. Então, esse amor sem condições, devemos praticar porque nós temos o livre-arbítrio. E o livre-arbítrio nós praticamos conforme a nossa vontade. Então, essa vontade tem que hoje ser uma vontade superior, e não mais aquela inferior que praticamos em vidas anteriores. Muitos então ainda não compreendem, e espero que nós aqui já compreendamos, que as dores que sofremos, ou vemos os nossos amores passar, se aceitas com resignação, são lenitivos depurativos. Os mentores também nos ensinam que quanto maior a dor, o sofrimento, seja de ordem física ou moral, nos depuram mais rapidamente. Parece ser difícil, né? Que a dor, a doença, alguma coisa, não seja uma punição, ou não seja uma casualidade. Eles vêm dizer que não é. Nós trazemos em germe no nosso, como perispírito, nosso perispírito, todas as nossas situações que podem ou não aflorar para o mal, dependendo das nossas ações aqui na Terra hoje. Muitos podem trazer defeitos congênitos ou morais, mas se praticar a verdadeira caridade, serão atenuados.
Então é uma lógica que nós não podemos deixar de raciocinar. Não existem então milagres aqui nessa terra quando acontece muitos benefícios em nosso favor, e não existe punição divina quando nós sofremos muito. Tenhamos sempre em mente que quaisquer males que nos atingem, e isso é dito por Joana, afloram também em mães aflitas e esfaimadas, órfãos esquecidos na escola impiedosa da malandragem, homens e mulheres entregues ao sabor da mendicância, e verdadeiros aglomerados de obsidiados e loucos, em festa de sofrimentos atrozes, sem ninguém, sem oportunidade ao desabrigo. Esse livro, psicografado pelo Divaldo, se chama Dimensões da Verdade. Então, quando nós entendemos que os males que nos afligem são tão graves, que nos tiram do chamado sério, pensemos naqueles irmãos que sofrem mais do que nós, dito aqui por ela. E aí nós vamos aceitar com resignação aquilo que se nos acontece, os chamados infortúnios. Pois, como é dito, repetido, são instrumentos necessários para a evolução espiritual que todos aqui viemos buscar nessa terra. E quando estivermos e conquistarmos esse ambiente de luz, tenhamos em mente que o auxílio que queremos receber, seja em nosso benefício ou em favor dos nossos amores ou de outros que sofrem, independe da nossa intelectualidade, independe da nossa condição social, da nossa religião, ou de qualquer daquilo que nós possuímos, porque ela é de origem espiritual. Allan Kardec, recomendando a necessidade imperiosa do estudo e do esclarecimento, por certo que ele foi realmente inspirado, tanto pelos guias espirituais da Falange de Verdade, quanto pelo Jesus, quando disse que a criatura humana nasce, vive, morre, renasce, ainda e progride sempre. Todas as nossas conquistas não retroagem. Aquilo que deixamos de conquistar nesta existência, devemos fazer numa próxima. Mas todas as nossas conquistas morais ficam em nós para sempre. Qualquer vício que hoje nós consigamos derrubar da nossa vida, não retorna. Mas nós temos muitos. Por isso que numa só existência nós não conseguiremos tirar todos os nossos vícios. Mas basta um, que a reencarnação será exitosa. Então, na questão 886 do Livro dos Espíritos, quando Kardec pergunta à espiritualidade qual realmente é a verdadeira caridade preconizada pelo Mestre, ele fala: é a benevolência para com todos, que é a boa vontade, a estima, a bondade, complacência para com todos. Isso quer dizer que não só aqueles que nós escolhemos, todos, indistintamente. A indulgência para com as imperfeições dos outros, está ligada à tolerância com seus erros, sendo mais clementes aos equívocos do próximo, deixando de ser tão severos ao julgarmos aqueles que nos fazem mal, ou aqueles que praticam a maldade, porque conforme Jesus nos disse, nós seremos julgados conforme julgar o próximo. E agora vem o mais fácil, que é o perdão das ofensas. É fácil, né? É uma das virtudes mais difíceis que nós temos de praticar, porquanto diz respeito ao orgulho que todos nós temos, que é ferido, que repercute no nosso íntimo como um trovão, não é verdade? E tem como resultado a produção de energias desconfortáveis que nos deixam mal, como é que é a raiva, o ressentimento e às vezes até o desejo da vingança. Razão pela qual, quando nós nos libertarmos realmente através do perdão, nós deixaremos fluir em nós esse fluido necessário que nos dá a verdadeira paz. E mentalmente nos desligamos daqueles que temos esse tipo de pernicioso liame.
Portanto, infelizmente, para aqueles que pensam o contrário, perdoar é extrair qualquer sentimento de vingança, limpando o coração de qualquer mágoa. Caso contrário, permanece em nós como um espinho que nos dilacera e nos tira a paz da consciência, razão pela qual a caridade sem a prática do perdão não existe. A verdadeira caridade sem a prática do perdão não existe para a espiritualidade, que somente acolhe em seu seio superior quando nós nos elevamos e saímos daquele fluido inferior. Eu até vou contar uma historinha nesses 5 minutos que me resta e que dá tempo. Eu vou ter que ler porque realmente vale a pena a leitura. Vai demorar 1 hora, mas não tem problema, né? Hoje é domingo, né? Isso aqui está no livro do chamado Irmão X, que foi Humberto de Campos, numa obra dele que se chama Contos e Apólogos, intitulado A Ficha. O que é que ele diz? A doutrina espírita induz a esperança do caminho da virtude, da escalada espiritual, de crescimento de todos nós sermos. Assim, além das consciências individual e coletiva, o homem necessita desprender-se de si mesmo e reconhecer o seu papel no universo. Sua essência divina impulsiona-o para a participação da criação. Todos nós somos copartícipes da criação divina. Tudo que fizermos de bom é uma criação em favor do bem. Certo? E nesse livro ele diz assim: João Mateus era um distinto pregador do Evangelho na seara espírita. Na noite em que atingiu meio século de idade, no corpo físico, depois de orar enternecidamente com os amigos, foi deitar-se. Sonhou que alcançava as portas da vida espiritual e, deslumbrado com a leveza de que se via possuído, intentava alçar-se para melhor desfrutar a vicissitude do paraíso, quando um funcionário da passagem celeste se aproximou a lembrar-lhe solícito: João, para evitar qualquer surpresa desagradável no avanço, convém uma vista d'olhos em sua ficha. E o viajante recebeu primoroso documento, em cuja face leu espantadiço: João Mateus, Renascimento na Terra, 1904. Berço manso, pais carinhosos e amigos, inteligência preciosa, cérebro claro, instrução digna, bons livros, boa saúde, invejável noção de conforto, sono calmo, excelente apetite, seguro abrigo doméstico, constante proteção espiritual, nunca sofreu acidentes de importância. Aos 20 anos de idade, empregou-se no comércio, casou-se aos 25 em regime de escravização da mulher, 1904, pessoal. Católico romano até os 26 anos, presenciou sem maior atenção 672 missas. Aos 27 anos, transferiu-se para as fileiras espíritas, compareceu a 2.195 sessões do Espiritismo. Vocês já estão contando quantas vocês? Sobre a invocação de Jesus. Realizou 1.602 palestras. É muito interessante. E pregações doutrinárias. Escreve cartas e páginas comoventes. Notável narrador, polemista cauteloso. 4 filhos. Boa mesa em casa. Não encontra tempo para auxiliar os filhos na procura do Cristo. Efetuou 106 viagens de repouso e distração. Olha a ficha dele. Grande intolerância para com os vizinhos. Refratário a qualquer mudança de hábitos para a prestação de serviço aos outros. Nunca percebe se ofende o próximo através da sua conduta, mas revela extrema suscetibilidade com a conduta alheia.
Relaciona-se tão somente com os amigos do mesmo nível. Sofre horror às complicações da vida social, embora destaque incessantemente o imperativo da fraternidade entre os homens. Sabe defender-se com esmero em qualquer problema difícil. Adendo dos recursos naturais que lhe renderam respeitável posição e expressivo reconforto doméstico, sob o constante amparo de Jesus, através de múltiplos mensageiros, conserva bens imóveis, dinheiro na poupança, rendimentos, lucros particulares. Aqui tem valores que eram em cruzeiro, aqueles antigos, vocês nem sabem, o CR é aquele nosso, os mais experientes. Para Jesus, que o procura na pessoa de mendigos, de necessitados e doentes, deu durante toda a sua vida 90 centavos. Para cooperar no apostolado do Cristo, ofereceu 12 cruzeiros em obras de assistência social. É o cruzeiro, como será hoje, é 12 reais. Débito, na ficha dele. Quando ia ler o item referente às próprias dívidas, fortemente impressionado, ele acordou. Era manhãzinha, à noite, bem-humorado, reuniu-se com os companheiros, relatando o que ocorreu durante o sonho. Estava transformado, dizia. O sonho modificava-lhe o modo de pensar. Consagrar-se-ia doravante a trabalho mais vivo no movimento espírita. Pretendia renovar-se por dentro. Reuniria agora palavra e ação. Para isso, achava-se disposto a colaborar substancialmente na construção de um lar destinado à recuperação de crianças desabrigadas, que desde muito desejava socorrer. A experiência daquela noite inesquecível era, de certo, um aviso precioso. E sorridente, despediu-se dos irmãos de ideal, solicitando de novo reencontro para o dia seguinte. Esperava assentar as bases da obra que se propunha fazer e levar a efeito. Contudo, na noite imediata, quando os amigos lhe bateram a porta, foi vitimado por um acidente das coronárias e estava morto. Todos nós desejamos praticar a caridade desde que ganhemos na loteria. Se somos beneficiados por algum tipo de benefício material. Então, não, se eu ganhar na loteria, eu vou abrir uma casa. Se eu ganhar na loteria, eu vou fazer isso e aquilo. Por que nós não fizemos com o pouco hoje que nós temos? É essa caridade que nós devemos deixar aflorar em nós. Existe em nós. Mas a opção que nós damos é para os bens materiais, para o conforto imediato. E sabemos que esse conforto imediato todos nós vamos deixar. E o conforto espiritual, se nós praticarmos a verdadeira caridade, será a nossa salvação. E que Jesus esteja sempre conosco. Obrigado. Agradecemos ao Adilson pelas belíssimas reflexões. Tenho certeza que todos nós sairemos daqui hoje realmente dispostos a uma modificação verdadeira. Agradecemos, que Jesus continue te amparando nesse propósito.